Boa tarde, irmão de fé. Como vocês devem saber ou devem imaginar, olhando aí a liturgia diária de vocês ou o calendário litúrgico, quando a festa da Epifania cai num domingo, então a festa do batismo do Senhor é celebrada na segunda-feira seguinte, né? Diz a rubrica assim: quando a solenidade da Epifania ocorrer no domingo 7 ou 8 de janeiro, a festa do batismo do Senhor é celebrada na segunda-feira seguinte, sem primeiras vésperas. Foi exatamente o que aconteceu essa semana que passou. Então, na segunda-feira nós celebramos o batismo do Senhor, e na igreja, depois da festa do batismo, e a festa do batismo tem esse caráter de transição, né? Termina o tempo do Natal e começa o tempo ordinário, ou o tempo comum, né? Ou ainda o tempo cotidiano. Então, esse tempo nós vestimos a cor verde, né, na igreja. Os sacerdotes, principalmente, colocam nas suas vestes litúrgicas o verde, e também se coloca na igreja alguns detalhes verdes, menos no altar. O altar sempre deve ser branco, né? Eu acredito que vocês já estão careca de saber disso, né? Então, por conta disso, a primeira semana, nós temos sempre essa primeira semana do tempo comum depois da festa do batismo. Mas não existe primeiro domingo do tempo comum. Existe primeira semana do tempo comum. Primeiro domingo não existe. É por conta disso que hoje nós já estamos no segundo domingo do tempo comum. Depois da festa do batismo, que foi na segunda-feira, tivemos a primeira semana do tempo comum, e hoje, segundo domingo do tempo comum. Veja então aí as leituras para esse domingo, para este segundo domingo do tempo comum. Nesse domingo, a oração coleta diz o seguinte: Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Porque a oração fala de paz, fala de tempo? Porque está em união com o Evangelho. O Evangelho fala dessa presença do Príncipe da Paz no meio de nós. No Evangelho nós vemos o mistério da missão. Essa missão que precisa desta paz, esta paz que vem de Deus. Não essa paz ausência de guerras, mas essa paz que é o Shalom de Deus, os seus dons que são doados ao missionário, e o missionário é chamado a levar esses dons recebidos de Jesus Cristo para aquelas pessoas que entram em contato com Ele. O mistério é o mistério do Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro de Deus que é anunciado por João Batista e depois envia os seus próprios discípulos para conhecer como é a sua vida e depois entrarem em missão. Naquele tempo, João estava de novo com 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, ele apresenta Jesus para aqueles que são os seus discípulos, para aqueles que estão ali diante dele. E ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: vinde ver. O que nós achamos que os discípulos viram? Os discípulos viram palácios? Que os discípulos viram grandes construções, uma casa luxuosa? Não, os discípulos, eles viram o povo que estava junto com Jesus, porque Jesus estava junto com o seu povo, junto com os pobres, junto com aqueles para os quais ele veio salvar, para os quais ele veio dar assistência. Então esses discípulos que foram permanecer junto com Jesus, viram a Jesus e viram aqueles que estavam junto com Jesus. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro,
era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ora, depois que eles foram ao encontro de Jesus, viram onde ele morava, a conclusão é de que vimos o Messias. O que levaria eles a ver que Jesus Cristo é o Messias? O que levaria esses discípulos a concluir que este homem que eles estão seguindo é o Messias, se ele simplesmente tivesse levado eles para ir apresentar a sua casa? Veja, eu moro aqui. Esse cômodo aqui é onde eu permaneço, é onde eu fico, é onde eu me escondo, é onde eu durmo. Só isso bastaria para eles concluírem que ele era o Messias? Creio que não. Mas Jesus Cristo, levando-os com ele para estar junto com o seu povo, junto com aqueles para os quais se destina a sua missão, aí sim faz sentido que eles tenham concluído: vimos o Messias, vimos o Salvador, porque vimos os pobres serem alimentados, porque vimos os doentes serem curados, porque vimos as maravilhas de Deus. Não porque vimos uma construção, não porque vimos uma beleza artística, não porque vimos o lugar onde Jesus Cristo está, mas porque vimos as obras que Jesus Cristo estava realizando. Isso é que faz concluir que, de fato, Jesus Cristo é o Messias, pelas suas palavras e pelas suas obras, pelos seus gestos e pelas suas palavras, que são cheios de vida. Depois o Evangelho diz: então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Tu serás chamado pedra. Tu que acreditou serás chamado pedra. Tu que acreditou que Jesus Cristo é o Messias, será então considerado digno de ser morada, de ser rocha, onde o Espírito Santo vem morar. Todas as vezes que nós concluímos que Jesus Cristo é o Messias, que nós concluímos isso a partir da nossa observação das maravilhas que Deus faz na nossa vida, nós então nos permitimos ser inundados pela água da vida, sermos inundados pelo Espírito Santo de Deus. É esse Espírito Santo de Deus que vem habitar na pedra da nossa existência, esta pedra que somos cada um de nós, para que nós nos transformemos da rocha em construções vivas, em construções de carne, onde habita o Espírito Santo, onde habita Deus inteiro, a Santíssima Trindade inteira. E é este Espírito, este Deus que habita em nós, que nos concede a paz. Esta paz que hoje a Igreja pede para cada um de nós e pede para toda a humanidade, para toda a Igreja. Meus caríssimos irmãos, aceitemos que Jesus é o Senhor da nossa história, que Jesus é o Messias, e permitamos que Ele venha habitar no nosso coração, para que nós tenhamos esta paz, esse shalom de Deus, e que esse shalom de Deus possa chegar àquelas pessoas que também entram em contato com cada um de nós. Neste segundo domingo do tempo comum, nós caminhemos um pouco mais para perto de Deus e levemos Jesus um pouco mais intensamente para os nossos irmãos e irmãs que necessitam, que precisam desta palavra que nós muitas vezes retemos, que nós muitas vezes guardamos, mas que precisa chegar aos corações.